Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin e sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, devido à repercussão do último vídeo, se Deus inspirou realmente a Bíblia ou não, se ela foi inspirada por Deus para ser escrita, eu vi que teve muitos comentários negativos, assim como teve positivos também. Mas os comentários negativos me chamou a atenção pela forma que as pessoas expôs os comentários negativos, sem pauta, sem respaldo em algum tipo de estudo ou algum fato histórico, algo conclusivo. E muitos me chamando até de que foi uma burrice, alguns comparando a ateu, que agora sobrou a ser o ateísmo, que eu me apostatei da fé, coisas desse tipo, sem o menor respaldo em algum fator decisivo ali, algum fator que comprove que eu estou trazendo algo errado, ou que eu estou mentindo, não estou correto naquilo que eu estou trazendo, simplesmente por pura fé. Pura crença. As pessoas querem acreditar em algo e porque eu estou trazendo coisas que vai contra aquilo que elas acreditam, muitos têm ofendido, têm trazido comentários negativos, apelativos e não construtivos, do tipo mostrando um erro. Elas não mostram o erro, e sim elas ofendem e atacam. Então, essa grande repercussão, eu vou aqui trazer mais um vídeo, parte 2, mostrando então. Aí a pergunta é, qual Bíblia foi inspirada? Ou qual Bíblia Deus inspirou para ser escrita? E nós vamos ver que interessante, o porquê que todos acham hoje que a Bíblia foi inspirada por Deus. Olha só, vamos ler uma passagem muito interessante e vamos falar de história. Olha só, então vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, onde, segundo as Escrituras, o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo uma carta. E olha só, vamos ver que diz assim, olha só. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então é isso que vocês estão vendo aí, que acabaram de ler junto comigo, que está escrito em 2 Timóteo 3,16. Isso é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, enviada para Timóteo. Olha só, toda escritura é inspirada por Deus. Agora vamos analisar. Pegue a Bíblia que você tem aí, olhe para ela, olhe bem para a Bíblia que você tem aí de 66 livros e para pensar. Nesse momento que Paulo estava escrevendo essa carta para Timóteo, essa Bíblia que você tem aí, ela já existia? Seja sincero com você mesmo. Responda essa pergunta, ela já existia? Bom, segundo a história real, a história que nós vivemos, fatos históricos comprovados e que se é muito fácil comprovar, é óbvio que ela não existia, pois essa Bíblia começou a ser compilada, e não essa ainda, uma outra, a Bíblia Católica começou a ser compilada a partir do 4º século, mais ou menos depois do ano 312 depois de Cristo. Então ali iniciou todo um trabalho de construção da Bíblia que nós temos até hoje e que passou por várias e várias transformações. Então voltando a esse texto, 2 Timóteo 3,16, que diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. O apóstolo Paulo não está falando da Bíblia, ele está falando apenas do Velho Testamento, pois o Novo Testamento, neste exato momento que ele escreve isso, ainda não existia. O que existia era algumas cartas circulando isoladamente em algumas igrejas, que futuramente iriam ser juntadas para formar a Bíblia que nós temos hoje. Então, neste momento, quando a gente leva para o tempo correto da escrita, mesmo na Bíblia, nós vemos que Paulo ele não está falando de toda a Bíblia, e sim toda a Escritura, que é o Velho Testamento. Então, aqui, nesse caso, o Novo Testamento, mais específico, o apóstolo Paulo está dizendo que o Velho Testamento foi inspirado por Deus e é útil para o ensino. Então é o que ele está falando neste momento. E aí as coisas já começam a tomar um outro rumo, porque você pode se perguntar, então o que acontece com o Novo Testamento? Ele é inspirado por Deus ou não?
Olha só, a partir disso, então, nós vamos trabalhar a realidade, a lógica, um fator aqui importante para a gente entender. Vamos trabalhar a verdade. Vamos trabalhar o que faz sentido, e não fé, não crença, não aquilo que muitos querem acreditar sem pauta nenhuma, sem base, sem nada, simplesmente fé. Aqui nesse canal não discutimos fé ou religião. Se você quer acreditar que ela foi inspirada por Deus, quer seguir, amém, eu não estou contra você, eu respeito a sua fé, só que nós trabalhamos nesse canal com respaldos, fatos, coisas que comprovamos, que podemos pautar e ver que realmente é verdade, pois nós pautamos na verdade e não em crença, e não em fábulas que as pessoas gostam de acreditar, como o Papai Noel. Muitos comemoram o Natal e fingem que existe um velhinho que voa num trenó entregando presentes. Todos sabem que é mentira, mas comemoram. Amém, quem quiser que faça. Mas nós trabalhamos na verdade. Nós, mesmo que hoje eu comemore o Natal, eu sei que Papai Noel não existe. Isso não me impede de comemorar o Natal junto com outras pessoas. Então é mais ou menos isso que funciona as Escrituras. É mais ou menos desse jeito que funciona as Escrituras. Porque a intenção dos judeus foram fazer um povo melhor que os outros povos. Assim como no Natal nós nos reunimos em família, a família se reúne, é algo muito bom, muitos saem para dar presente para outras pessoas, crianças que moram na rua, com moradores de rua, que é algo muito bom, só traz benefício para a humanidade. Mas sabemos que Papai Noel não existe. É basicamente isso. Então, voltando a esse assunto. Paulo escreveu então do Velho Testamento porque o Novo Testamento ainda não existia. A Bíblia iria ser formada a partir do quarto século. E agora é que vem um fator muito interessante. Vamos lá, porque este versículo, ele deu base para tudo isso desde aquele tempo, de todos acreditarem que toda a Escritura é inspirada por Deus. Que Escritura? A Bíblia que nós temos hoje, sendo que ela nem existia nesse tempo quando Paulo escreveu isso. Só que todos acreditam que a Bíblia que temos hoje é que foi inspirada por Deus. E não é. Agora, olha que interessante, vamos lá. Aqui nós podemos ver aí, você pode ver na tela, algumas Bíblias. Vamos lá, a Bíblia judaica ela possui apenas 24 livros. Aí eu pergunto, a Bíblia que você tem hoje, a protestante, ela possui 66 livros. A Bíblia católica, logo após aqui, ela tem 73 livros. E é aí que nós vamos ver algo muito interessante. A Bíblia Católica possui então 73 livros, diferente da protestante que possui 66, porque Lutero retirou 7. 7 desses livros, como vocês podem ver e ler aí também, que são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Então Lutero retira esses livros da Bíblia. Peraí. Mas se Paulo escreveu no primeiro século que toda escritura é inspirada por Deus, então Martinho Lutero está errado em tirar esses 7 livros, porque Paulo escreveu no primeiro século, Martinho Lutero ele retira então no ano de 1517, ou seja, 1517 anos depois praticamente. Então, a Bíblia protestante possui 7 livros inspirados a menos. Então, muitos defendem um erro, muitos defendem o que Lutero trouxe, o protestantismo. Se Deus inspirou aqueles livros também, ele jamais poderia ter retirado esses 7 livros da Bíblia. Se Paulo está correto e está falando da nossa Bíblia. Se Paulo escreveu ali e ele está falando da nossa Bíblia, então Martinho Lutero estava errado, porque Paulo escreveu primeiro. 1500 anos depois, Lutero retirou 7 livros. Mas aí tem outro porém. A igreja foi perseguida desde o ano 68 depois de Cristo até o ano 312 depois de Cristo. Esse povo judeu e o povo cristão foram perseguidos de maneira intermitente, sendo destruída todas as escrituras, todos os registros que eles faziam na época, sobrando apenas resquícios, partes destruídas dos registros que eles faziam. Constantino então encontra esses
esses resquícios, essas partes dessas escrituras no lixo. Isso depois do ano 312, em que ele vê um sinal no céu e ele supostamente se converte. Ele então cristianiza Roma. Os romanos, ele sendo o imperador, então traz e faz com que Roma agora se torne cristã, só que misturando com todo o panteão de deuses que ele já cultuava na época. Então, a partir desse momento, a Bíblia que temos hoje, ela começa a ser construída e começa a entrar canons e sair canons. Alguns que estavam pela metade e faltando muitas partes são complementados pelos tradutores, e assim compilada a Bíblia, tirando canons, acrescentando canons, tirando livros apócrifos, acrescentando livros com escritas que eles escreveram depois, com escritas que eram de histórias orais que foram completadas depois. Eles começam então a montar o Novo Testamento, juntam com o Velho Testamento e formam a Bíblia Católica. Que Martinho Lutero tiraria 7 livros que supostamente o apóstolo Paulo diz que foram inspirados. E se foram inspirados, todos os que creem, inclusive, na Bíblia protestante, que tem apenas 66 livros, estão todos errados. Olha que ironia. Mas aí começa a ficar muito interessante, porque se a Bíblia Católica tem 73 livros, olha que interessante. A ortodoxa bizantina tem 78 livros. A siriaca, 80 livros. A Bíblia etíope tem 82 livros. A Armênia, 78 livros. A protestante, que é a nossa, com 66 livros, e a copta com 75 livros. Aí eu faço uma pergunta para todos aqueles que falaram que eu estou apostatando da fé, aqueles que falaram que eu estou completamente perdido, mais perdido que cego em tiroteio. Eu faço essa pergunta e você seja sincero. Qual destas Bíblias foi inspirada por Deus? Qual é a Bíblia que é inspirada? Só que assim, eu gostaria de respaldo, de um fator histórico ou algo que comprove que ela realmente foi inspirada. Porque a única comprovação é aquele verso que eu li e que Paulo, claramente levando para o tempo correto, ele está falando do Velho Testamento e não está falando nem do Novo Testamento, que não existia na época. Então, qual foi a Bíblia que foi inspirada por Deus? De qual Bíblia que foi escrita e inspirada? Ou seja, o Novo Testamento ou Paulo, ou então Paulo estaria errado, porque ele falou do Velho Testamento. Se o Novo Testamento ainda não existia, então Paulo estaria errado falando que toda escritura seria inspirada por Deus. E eu gostaria de fazer uma live e gostaria de chamar qualquer um que conseguisse comprovar e trazer algum fator histórico, arqueológico, achados, qualquer coisa que comprove que a Bíblia protestante, com 66 livros, que é o que a grande maioria das pessoas defendem e acreditam hoje, é inspirada por Deus. Eu faço uma live, se você trouxer essa prova, a gente apresenta aqui no canal e mostra, porque esse canal é pautado nisso, em provas, naquilo que a gente consegue provar. Então, eu gostaria muito que você fizesse isso, encontrasse essa prova e trouxesse aqui. Aí nós pregaríamos isso, ensinaríamos isso, olha, é assim, assim, porque isso mostra assim e isso mostra assim. Só que tem que provar, tem que mostrar na história, enfim, em qualquer lugar achados, provar que realmente o que a pessoa está falando não é apenas crença ou fé, é a realidade, de fato. Então, eu gostaria muito que você refletisse, que você pensasse que durante os séculos, durante os milênios da primeira geração do primeiro século até o nosso, a Bíblia sofreu alterações, acréscimos, foi manipulada e sofreu vários tipos de manipulação que a gente pode imaginar. Sendo assim, como poderia ter sido inspirada por Deus para enganar muitas pessoas? Então ele inspirou para que as pessoas fossem enganadas. Ou foi o próprio homem que escreveu baseado na cultura judaica, numa cultura de judeus, do que os judeus escreveram para eles?
da história que os judeus escreveram para o seu próprio povo. E aí cada povo foi tirando um pouco dessa história e acrescentando outras histórias e trazendo para si um outro Deus e outras Bíblias, com diversos livros acrescentados, tirados, mudados, transliterados. Então, e eu vou deixar aqui também no link, no primeiro comentário e na descrição também, mostrando que logo depois do primeiro século, a partir do segundo século, vou trazer cartas, vou deixar um vídeo onde mostra cartas de Policarpo, cartas de Inácio, mostrando que ali as coisas começam a tomar um outro rumo e como a religião começa a ser criada e esses vários tipos de Bíblia também começam a ser criadas, essas histórias. Várias histórias, então, tomam linhas de raciocínio diferentes, linhas temporais diferentes, dando vazão aí para esses vários tipos de Bíblias e de doutrinas e de tradições e de religiões que existem hoje. Aí eu pergunto, qual foi a Bíblia que foi inspirada por Deus para ser escrita? E se você sabe qual é essa Bíblia, por que você não a segue, sendo que não é essa de 66 livros protestante que Martinho Lutero retirou 7 livros, e isso há poucos anos, há poucos séculos, a partir de 1517, sendo que Paulo ele afirma que toda escritura é inspirada por Deus. Então, Martinho Lutero está errado, a Igreja Católica, que retirou e acrescentou, também está errada. Então eu pergunto para vocês, qual é a Bíblia que foi inspirada? Então, eu gostaria muito que vocês refletissem nesse vídeo, pensassem muito bem, estudem a história, que eu também vou deixar os links aqui sobre a história da igreja, mostrar que Martinho Lutero e os reformadores protestantes, eles já haviam identificado a Igreja Católica como a personificação do anticristo. Então eles já acreditavam que o anticristo já havia aparecido e era o papado, que é a Igreja de Roma, a Igreja Católica. E eu trago vídeos e documentos também nesses vídeos, que eu também disponibilizo links para baixar esses documentos. O que muitos, e até aqueles que se dizem protestantes hoje, eles acreditam na contra-reforma da Igreja Católica, que foi iniciada por Francisco Ribeira e depois propagada alguns séculos depois por John Nelson Darby. Então é nisso que todos os protestantes creem e têm a fé hoje, e inclusive muitos que se dizem fora da religião, na contra-reforma católica, para combater as doutrinas protestantes. É nisso que o povo acredita hoje. Portanto, não existe inspiração alguma. A Bíblia não foi inspirada, porque a Bíblia ela começou a surgir a partir do 4º século. O Velho Testamento é histórias dos judeus para o povo deles. O Velho Testamento ainda não existia quando Paulo escreveu aquele versículo para Timóteo, aquela carta para Timóteo. Então eu gostaria que você trouxesse provas de que a Bíblia realmente foi inspirada por Deus, e nós fazemos uma live e você trouxesse essas provas aqui. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que todos reflitam e estudem e não sejam como meninos ofendendo e trazendo crenças e birras, porque é isso que muitos estão fazendo birra só porque algumas coisas estão contra aquilo que algumas pessoas acreditam. Então tragam fatos, tragam provas, tragam argumentos contundentes, e eu vou ter o prazer de mostrar aqui no canal. Então eu espero vocês que gostariam de trazer essas provas, e eu vou ficando por aqui, e eu espero que esse vídeo tenha esclarecido muitas coisas e aberto os olhos de muitas pessoas. Então eu vou ficando por aqui e esperem os próximos vídeos, que estão ainda mais extraordinários. Até o próximo vídeo.